Olá para todas! Hoje aqui no Momento Godlywood dessa semana, nós estaremos falando com vocês acerca de um assunto que é muito comum, porém infelizmente tem sido ignorado por muitas pessoas. Nós temos visto dentro da igreja muitas mulheres, jovens, que frequentam a igreja assiduamente. De repente estão há anos dentro da igreja, frequentam quarta, domingo, fielmente, são batizadas nas águas, né? Aparentemente faz tudo que é orientado, tudo que a palavra de Deus orienta, ensina, mas que nos momentos de luta e de dificuldade, que é normal, né? É normal as lutas, as dificuldades, os desertos para todas nós, porque conhecer a Deus, estar na presença de Deus, não nos impede de passar por lutas, por dificuldades, muito pelo contrário, são nas lutas, nas dificuldades, nos desertos que nós manifestamos a nossa fé, vencemos e amadurecemos. As lutas, elas nos trazem um amadurecimento espiritual. Mas, infelizmente, nós temos visto que muitas dentro da igreja, mesmo estando dentro da igreja, não têm alcançado esse amadurecimento espiritual, esse crescimento, esse desenvolvimento espiritual, e diante das lutas têm sido derrotadas, às vezes até obstáculos pequenos, que aos olhos humanos são coisas pequenas, e muitas têm sido derrotadas, muitas têm sido vencidas, não têm conseguido usar a fé para lutar contra esse problema. E a pergunta é, mas por quê? Por que mesmo você estando dentro da igreja, você fazendo tudo o que é orientado pela palavra de Deus, aparentemente, né? Frequentando as reuniões de quarta, de domingo, batizada nas águas, buscando a presença de Deus, você diz até, não, eu fiz o jejum de Daniel, eu fui fiel, eu não assisti nada, eu não acessei rede social, eu não fiz nada, e mesmo assim você é uma pessoa estacionada na fé, você é uma pessoa que não cresce, que não desenvolve, que não amadurece. E nas lutas, você não consegue usar a sua fé para vencer. Por quê? Eu diria para você que é exatamente porque você tem ignorado ou desconsiderado o que você jamais poderia ignorar ou desconsiderar, que é exatamente os embaraços, os obstáculos, os embaraços da fé. E o que seria? Por exemplo, você é uma pessoa que frequenta a igreja, há anos está na igreja, mas você frequenta também círculos de amizades de pessoas que nada tem a ver com a sua fé, de pessoas que não temem a Deus e que os pensamentos delas, as ideias delas, as palavras delas, o que elas promovem, são totalmente contrários à vontade de Deus, à palavra de Deus. Aí você me diz assim, mas essas amizades são tão antigas, poxa vida, são desde criança. São pessoas, muitas delas, que cresceram comigo, são pessoas que estudam comigo, são pessoas que trabalham comigo, são pessoas que moram no mesmo bairro, e mesmo elas às vezes falando mal da minha fé, indo contra tudo que eu ouço na igreja, eu fico com pena, sabe? Eu tenho dó de me desfazer dessas amizades, de me separar dessas pessoas, porque eu cresci com elas. Pois é, minha amiga. Mas será que esse círculo de amizades não tem sido um embaraço para a sua fé? Será que os pensamentos que elas introduzem, trazem até você, não tem feito você achar que aquilo que você ouviu na igreja, que foi ensinado pela palavra de Deus, que é pecado, será que elas não têm feito você achar que isso é normal? E você, por achar, por dar ouvidos a elas, né, você não tem feito
que elas estão dizendo que é normal, mas que você sabe que é pecado. Por exemplo, a masturbação. A masturbação, aos olhos de Deus, é pecado. Mas, de repente, ali no seu círculo de amizades, né, de meninas que cresceram com você, que estudam com você, que trabalham com você, que moram no seu bairro, ali elas pregam que é normal, todo mundo faz, por que você não faz? Deixa de ser careta. Isso é a coisa mais normal. Eu ouvi um documentário de um médico que faz bem para o corpo, que todo ser humano precisa disso. E você, de repente, dando ouvidos a elas, tem feito o que desagrada a Deus. Tem manchado a sua consciência por causa do pecado. Esse pensamento delas tem sido introduzido na sua mente e você tenha feito o que você ouviu lá na igreja pela palavra de Deus, que desagrada a Deus, que é pecado. Você tem sido embaraçada, tem sido laçada, embaraçada por esses pensamentos e por isso você é uma pessoa fraca, espiritualmente falando, fraca na sua fé. Quando você passa por uma luta, por uma dificuldade, você não consegue usar a sua fé, porque a consciência manchada, maculada, ela anula a nossa fé. Então, por mais que você na igreja feche os olhos, ore, chore, derrame muitas lágrimas, mas se você não se libertar desses embaraços que têm anulado a sua fé, infelizmente você vai continuar estacionada, você vai continuar sem o crescimento. De repente você fez o jejum de Daniel, você foi fiel, você não assistiu realmente, né, nada na televisão que não fosse algo que viesse de Deus, você se absteve das redes sociais, das informações desse mundo, e você não foi batizada com o Espírito Santo. Você está frustrada, mas pare e pense um pouquinho. Será que você não tem sido presa por esses embaraços, círculo de amizades, que nesse círculo de amizade você ouve coisas que são contrárias à sua fé e essas palavras que você ouve têm trazido dúvida até você? Será que você não é uma pessoa que assiste certos seriados que mostram que o certo é errado e o errado é certo e tem causado dúvida também a você? Então, minha amiga, pare um pouquinho e pense. Que pode ser ou que tipo de embaraço você tem encontrado e tem ignorado, mas que tem anulado a sua fé? Você precisa se libertar desses embaraços. Porque enquanto você não considerar como um embaraço amizades que te afastam de Deus, mesmo sendo pessoas que você conhece há anos, seriados que todo mundo assiste, mas que são totalmente contrários à palavra de Deus, filmes que nada tem a ver com a sua fé, enquanto você não considerar como um embaraço e se libertar disso, infelizmente você vai continuar sendo uma pessoa estacionada, que não cresce, que não desenvolve, que é só uma frequentadora da igreja, que está ali, mas que a sua vida não muda, porque você está presa por esses embaraços, está presa pelo sentimento, pelo coração, e isso tem anulado a sua fé. Então, pensa bem nisso, faça uma reflexão. O que tem sido para você um embaraço? O que tem impedido o seu crescimento, o seu desenvolvimento, que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus, que tem impedido você de ser batizada com o Espírito Santo? Pare um pouquinho e pense, tá bom? A Suzana, de Pernambuco, vem em seguida, no próximo vídeo,
falando mais sobre isso, falando mais sobre os embaraços da fé, tá bom? Um beijo para todas. Olá, tudo bem? O Momento Godlywood dessa semana tá bem legal, né? Pegou um aviãozinho e saiu lá de Minas e veio parar aqui em Pernambuco, essa terra linda. Então, mas vamos agora ao que interessa, né? De repente você ouviu tudo que a Beth falou aí sobre os embaraços da fé e você está um tanto quanto chocada com você mesma. Você tá tipo assim, e agora? O que eu vou fazer com tudo que eu descobri com relação a mim e a minha fé? O que eu vou fazer com todo esse embaraço? Porque eu estou me sentindo um novelo de lã que não sabe nem onde está a ponta disso. Eu não sei nem por onde começar. Muita calma. Vamos ao que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha que interessante, nós estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas. Quantas meditações, quantos momentos Godlywood você já assistiu, quantas reuniões, quantas pregações, tudo ao seu redor está sinalizando para o que tem te embaraçado, para o que está tão perto, tão pertinho, te assediando, te dizendo, cai, te dizendo, larga a fé. Às vezes você está tão envolvida com essas coisas, com tudo que a Beth falou, as amizades, os seriados, os filmes, e tudo isso, de repente, tem ocupado a sua mente. Como você vai vencer? Como você vai vencer se você não tomar uma decisão? Porque você vai ter que tomar uma decisão. Vai ser difícil, vai ser doloroso, mas você vai ter que tomar uma decisão. A sua mente talvez esteja poluída por muitas coisas, talvez esse seja o seu embaraço. Você não consegue pensar em outras coisas, você não consegue pensar no que vem do alto, você só consegue pensar em coisas ruins, que desagradam a Deus, que são pecados, que vão te levar ao pecado. Talvez você ainda não pecou, mas isso está te levando para o caminho do pecado. Então, o que você tem que fazer agora? Nesse momento, a partir de agora, você tem que dar um basta nisso. Você tem que dizer, eu não vou mais alimentar esse pensamento. Às vezes você já abriu mão, de repente, da amizade, como a Beth falou. Você, de repente, já abriu mão dos seriados. Mas a tua mente ainda está poluída. Então você precisa eliminar o que está na tua mente. Às vezes não é só a mente, mas às vezes é um namorado. Às vezes você está com um namoro que não convém, que não condiz com a palavra de Deus. Ah, mas eu gosto tanto dele. E aí vem o medo de ficar sozinha. Ah, mas se eu largar ele, eu vou ficar sozinha. E se eu abandonar essa minha amizade, eu não vou ter mais amigas. Mas aí, minha querida, você vai ter que decidir. Quem é mais importante para você? São as suas amizades? É o seu namorado? Ou é a sua fé? Porque para você andar com Deus, para você ter essa fé fortalecida, para você amadurecer, para você crescer, para você se aproximar mais de Deus, você vai ter que abrir mão de coisas e de pessoas. Não vai ter jeito. Isso é uma atitude de fé, isso é uma prova da sua fé, se realmente ela é verdadeira. Porque o próprio Senhor Jesus abriu mão, o próprio Senhor Jesus não olhou para o sacrifício, ele olhou para a alegria que seria estar de volta com o Pai. Quer ver? Está escrito isso na palavra de Deus, olha que legal. E Paulo fala para a gente, olha, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então ele não olhou para a dificuldade da cruz, ele não olhou para o sacrifício da cruz, ele olhou para o gozo que lhe estava proposto. Então, se você quer amadurecer na fé, se você quer receber o Espírito Santo, você vai ter que se desembaraçar. Você vai ter que abrir mão, não vai ter jeito. Não tem como, não há como você conciliar, desembaraçar e amadurecer a fé. Desembaraçar
largar o namorado, ficar com o namorado, ficar com ele, ter uma vida que não condiz com a palavra de Deus e receber o alimento do alto, receber o Espírito Santo, receber o poder que vem do alto. Não tem como. Ou você fica com uma coisa ou você fica com outra. Isso aí é na vida, em tudo na vida é assim. Se você vai fazer uma faculdade, às vezes você tem amigas que não têm esse objetivo. Então, por um determinado momento, você vai ter que abrir mão dessas amigas para poder se dedicar aos estudos, porque elas não querem se dedicar. Então, tudo na vida é assim. Muito mais é na vida com Deus. Muito mais. Para que você possa permanecer na fé, você vai ter que olhar para o gozo que lhe é proposto. Qual é o gozo? O poder que vem do alto. O andar com Deus, o receber o Espírito Santo, o nascer de Deus, o ter a paz que ninguém pode tirar de você. Embora ainda vão existir lutas, mas a paz ninguém vai poder tirar de você. Mas você precisa se desembaraçar. Não vai ter como. Não tem como não abrir mão. Não tem como negociar. Não, vou negociar com Deus. Eu vou continuar com esse pecadinho aqui escondido. Eu de vez em quando, há muito tempo atrás, eu troquei nudes com o meu namorado na internet. Olha, ele está me propondo de nós termos sexo virtual. Ele está me propondo e eu estou tentando resistir, mas eu estou quase cedendo. Você vai ter que abrir mão disso se você quer manter a sua fé. Se você quer continuar andando com Deus, você vai ter que abrir mão disso. Você vai ter que abrir mão desse namoro, você vai ter que abrir mão desse gostar, desse comportamento. Aponta para os sinais, presta atenção nos sinais. Às vezes você está com uma amiga e essa amiga tem uma conversa, uma coisa como a Beth falou, que não agrada a Deus. E você não quer abrir mão, mas quando você está com ela, você não se sente bem, dentro de você, você não se sente bem. Você fala, puxa, isso não agrada a Deus, eu quero tanto agradar a Deus. E aí vem, na sua cabeça, vem uma vozinha que diz assim, olha, para com isso. Você vai ter que decidir o que você vai fazer. Agora, eu vou abrir mão dessa amizade. Vai me doer muito, eu vou chorar. É difícil, mas eu vou abrir mão. Porque eu quero fortalecer a minha fé. Eu quero amadurecer. Eu quero continuar nessa caminhada da fé. E eu quero alcançar o meu maior objetivo, que é a minha salvação. Então, abra mão. Não olha para vergonha. De repente você pensa, mas eu vou contar o que eu fiz. Poxa, troquei nudes com meu namorado, o que as pessoas vão pensar de mim? Não importa o que as pessoas vão pensar de você. Esse é um medo que o mal coloca na cabeça das pessoas, porque enquanto você estiver aprisionado a esse medo de confessar, ele tá com você na mão dele. E você não vai conseguir fortalecer a tua fé, porque a tua consciência tá manchada. Então vença o medo e procure a quem de devido, confesse, fale, olha, eu não quero mais viver dessa forma que desagrada a Deus, eu quero agora seguir em frente, alimentar a minha fé. Você vai ver que a alegria que você vai sentir do próprio Espírito de Deus te fortalecendo não tem preço. Tá bom? Esse é hoje o nosso Momento Godlywood, direto de Minas e Pernambuco, dessa cidade linda que tem sol todos os dias. Um beijinho para todas vocês.